Olá pessoal, eu sou a professora Simone e vou falar um pouquinho das contribuições da IA na escrita acadêmica. Eu tenho graduação em Pedagogia, em História, fiz 2 especializações na área, depois fiz mestrado, doutorado na Educação, e só contextualizando um pouquinho de onde eu falo, quem eu sou, né? Então, atualmente eu sou sócia fundadora da empresa GoMind Educacional, em que nós desenvolvemos tecnologias para a área da educação com base em inteligência artificial. Há mais de 5 anos, né, trabalhei já como gestora educacional nas instituições de ensino, trabalhei há quase 20 anos com a educação básica e superior, com a modalidade EAD, escrevi alguns livros, artigos científicos, né, algumas palestras onde eu sou chamada, convidada, né, pelas instituições de ensino ou em outros congressos da área da educação e tecnologia. Então, a partir disso, eu vou apresentar uma pesquisa que fala um pouquinho sobre o uso de inteligência artificial, né, numa tecnologia que apoie a construção da escrita. E eu gostaria de começar com essa frase que a minha amiga Carol, né, me apresentou, que não há inteligência artificial sem inteligência humana, porque, na verdade, somos nós quem programamos, somos nós, seres humanos, é a nossa inteligência humana que parametriza, que cria todos os critérios que a ferramenta possa corrigir e orientar os estudantes com um ensino mais personalizado, né? Então, o objetivo do trabalho científico apresentado aqui no CIAED é compreender como uma ferramenta pedagógica com funções de mineração de texto, aplicação de inteligência artificial, aliada aos processos metacognitivos, poderá contribuir na construção da escrita acadêmica. De que forma e o quanto, e se pode ou não contribuir, né? Então, o ineditismo dessa pesquisa encontra-se na proposta pedagógica aplicada, que foi a criação, então, da ferramenta tecnológica digital chamada GoCo, que é a ferramenta que hoje nós ainda utilizamos. A ferramenta ela foi construída a partir de pesquisas teóricas e práticas envolvendo investigações e experimentos de vários pesquisadores durante 8 anos. Então, essa pesquisa a gente começou, eu, os meus sócios, a professora Jocimara Mauer, o professor Daniel Epstein, começamos essa pesquisa lá por volta de 2012, 2013, a investigar algumas tecnologias que pudessem auxiliar nesse sentido. Como nós não encontramos, nós pensamos então em desenvolver, e aí isso demandou de nós um doutorado para esse desenvolvimento, né? No referencial teórico desse trabalho apresentado, nós vamos apresentar, então, um pouco da base teórica que se refere à construção da coerência da escrita acadêmica, os processos metacognitivos que envolvem esse momento e toda a parte tecnológica de text mining, né, de mineração de texto e inteligência artificial. Então, no que e de que forma nós utilizamos essas tecnologias para a construção da ferramenta. Dentro do contexto da coerência, então foi escolhido essas 4 meta-regras. A ferramenta ela foi construída em cima dessas 4 meta-regras. Ela precisava identificar o critério de repetição, a repetição necessária, mesmo que em sinônimos da ideia principal de um texto, das ideias secundárias e os seus relacionamentos. O critério de progressão, que é o quanto esse aluno iria progredir a partir daquilo que foi solicitado para ele, a partir daquilo que ele precisava desenvolver. O critério de relação, que é justamente a relação entre a ideia principal, a ideia secundária, o relacionamento entre elas e a progressão dessas ideias. E a não contradição, né? Não podemos ter um texto que apresente alguma ideia contraditória. Então, aqui só contextualizando, no contexto, né, de critérios de análise textual, qual foi o critério utilizado para a construção dessa ferramenta? Foi a coerência e quais foram as 4 meta-regras utilizadas. A questão, né, do processo metacognitivo aqui apresentado era para que o aluno pensasse, tivesse uma experiência com a tecnologia, onde ele pensasse, se desse conta todas as etapas, né, passasse por todas as etapas da metacognição. A primeira é dar-se conta do que ele sabe, do que ele não sabe, né? A segunda é a tomada de consciência desse processo. E a terceira etapa, a autorregulação. Bom, de que forma esse aluno vai se organizar para fazer diferente, para fazer melhor aquele texto que ele está construindo. Então, aqui a questão da mineração de texto foi utilizado para identificar no texto desse aluno a ideia principal, para identificar os relacionamentos, como eu comentei anteriormente, e apresentando ao próprio estudante uma leitura sistêmica daquilo que ele fez, uma fotografia, um diagnóstico, né?
Para isso aqui, só coloquei um pouquinho, depois pode ser visto na íntegra, dentro do contexto do artigo científico, né, que está nos anais desse congresso. Quais foram as contribuições da fundamentação teórica referente à inteligência artificial na própria educação e na construção dessa tecnologia, né? Aqui um breve contexto também da pesquisa, como ela foi realizada. Foi uma pesquisa realizada aqui onde eu moro, na cidade de Caxias do Sul, numa instituição, né, de ensino superior. Foi escolhida essa disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional, que é uma disciplina básica, né, que ela fazia parte do currículo de quase todos os cursos, né, no início, no primeiro semestre desses alunos. Foi aplicada, então, uma pesquisa quase experimental com um estudo comparativo entre o grupo controle e o grupo experimento, ou seja, o grupo controle utilizou uma ferramenta para escrever melhor e o grupo experimento fez a mesma atividade sem utilizar a ferramenta, para que a gente pudesse ver o quanto a ferramenta contribuiu ou não no desenvolvimento da escrita. Aqui algumas questões que foram utilizadas, né, metodológicas: pesquisa aplicada, pesquisa explicativa, pesquisa quase experimental por causa dos dois grupos de controle. Foi aplicado aos alunos questionários e relatórios. Então, teve essa perspectiva da abordagem qualitativa e quantitativa. Foi feita toda a análise estatística descritiva, foi aplicado o teste Z na análise das diferenças significativas entre as amostras, né? E, por fim, a análise de conteúdo também foi aplicada. Ainda nos procedimentos metodológicos, né, o questionário ele foi validado pelo software SPSS e foi validado no contexto desses constructos, né? Um era o planejamento da escrita, que é a pré-escrita do aluno, se ele utilizava a ferramenta, se ela contribuiu para isso. A identificação, então, da meta-regra repetição, da progressão, da não contradição e da relação. E, por fim, a questão da metacognição, os processos metacognitivos sendo avaliados a partir de um instrumento que investigava o aluno sobre o seu próprio conhecimento. Aqui toda a apresentação, né, da parte estatística do artigo, da pesquisa, que eu indico que vocês podem ler um pouco mais, né, com mais profundidade e tempo, no próprio texto, no artigo original. Aqui um pouco mais dos resultados, que podem ser depois verificados no artigo. Então, foram aplicados, né, para coleta de dados, como eu comentei, uma avaliação das produções textuais dos alunos, né, para o grupo controle e para o grupo experimento, e um grupo também utilizou a ferramenta, também com a aplicação de um autoquestionário em formato de escala Likert, aplicado somente para o grupo experimento. Por quê? Porque ele utilizou a ferramenta. Aqui é o total de alunos que participaram desse experimento. Foram 4 turmas dessa mesma disciplina, que totalizou em 728 estudantes. Nós temos algumas características, né, que apresentaram toda a questão de homogeneidade dos grupos, né, que primeiro a disciplina é ofertada em caráter institucional, então atingia todos os cursos de graduação. Segundo, a disciplina ela é ofertada aos alunos do primeiro semestre, todos os alunos aqui eram de primeiro semestre. E as turmas são formadas por alunos de vários cursos, e a disciplina é ministrada por professores de diferentes áreas. Aqui sobre a primeira hipótese, então, né, a ferramenta ela apoia ou não na construção da escrita? Essa hipótese foi validada, a gente percebeu que sim, por meio dos resultados apresentados. E a partir disso, foi construída então uma ferramenta, que hoje ela é chamada GoCo, né? Essa ferramenta ela teve como base os critérios de análise textual que eu apresentei, o processo de metacognição, aprendizagem significativa, né, representativa, e a base, a própria BNCC, alguns dos objetivos gerais da BNCC. A GoCo foi construída com base na teoria do processo de metacognição, ou seja, o estudante é convidado a pensar sobre o seu conhecimento, sobre o conhecimento proposto. Essa prática é extremamente importante para que o sujeito possa dar-se conta do seu saber, sua bagagem epistemológica, assim como criar estratégias de progressão para se transformar cognitivamente a cada novo conhecimento assimilado. Então, é isso que ela propõe. O aluno entra aqui está a tela, né, da ferramenta, o aluno entra, coloca o seu texto, o texto que o aluno inseriu vai gerar esse mapa, que é um mapa mental automático. A cada palavra que o aluno clica no mapa, vai aparecer onde ela está no texto, a parte do texto,
e nós podemos observar que o mapa ele tem tamanhos diferentes dos nodos. Então, as ideias principais estão em nodos maiores, as ideias secundárias em nodos menores. E esse segmento de reta que nós temos entre um nodo e outro é o relacionamento que a IA procura dentro do texto que o aluno escreveu. Depois, a partir dessa análise do mapa mental, o aluno responde algumas perguntas sobre o seu próprio texto. E assim, quando ele vai se autoavaliando, o aluno vai passando pelos processos da metacognição. Então, esse questionário de autoavaliação para o aluno, ele está baseado nas 3 etapas da metacognição. E esse questionário, como ele vai fazendo perguntas sobre o próprio trabalho do aluno, ele vai também já conseguindo criar um feedback para esse aluno, criar um retorno para esse aluno. Que aqui o aluno recebe também automaticamente, instantaneamente da ferramenta, o seu retorno, o feedback, as recomendações e o quanto por cento o texto dele está coerente com a proposta que foi solicitada para ele. Bom, aqui nós temos alguns depoimentos, né, que os alunos deixaram sobre o uso da ferramenta. A partir dessa ferramenta nós criamos mais uma, né, que teve como base a GoCore, e nós criamos então a GoText. A GoText, ela tem a premissa da autonomia pedagógica, e nela a gente trabalha, né, com análise textual, também com o processo de metacognição, a mineração de texto, a recomendação de conteúdo e a própria BNCC. Ela corrige automaticamente, toda com base em inteligência artificial, e ela usa alguns critérios para essa correção, como a abrangência, a coerência das 4 meta-regras que veio ainda da GoCore, né? O tangenciamento, que é o quanto esse aluno fugiu do que foi solicitado para ele, toda a parte gramatical, toda a estrutura de textos e parágrafos, questões de plágio interno e externo, e recomenda conteúdo para o aluno, para o estudante. Bom, não é mágica, né? Ela precisa ser parametrizada, então ela trabalha com o enunciado da atividade, que a resposta padrão do professor, se tiver, se não tiver, é opcional. Palavras-chave também é opcional. Texto base, aí ela utiliza para buscar a informação e fazer a avaliação do aluno. Toda a base de texto que a instituição, né, quiser disponibilizar para a ferramenta, ou bases abertas da internet. Então, a gente alimenta ela. Bom, eu quero que ela corrija com os seguintes critérios, com os seguintes parâmetros, com os seguintes pesos. Quais são os pesos de cada critério? Então, a gente personaliza essa avaliação e ela vai corrigindo a partir disso. E corrige em escala e devolve para o aluno o resultado do seu texto com o seu percentual, né, quantitativo de cada avaliação e com recomendação, com feedback de cada critério em que ele foi avaliado. Aqui estão as nossas referências que nós utilizamos para essa pesquisa. A nossa empresa é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de tecnologia para a educação e por isso nós também trabalhamos com pesquisa educacional. Nós pesquisamos inovações nessa área e pesquisamos também toda a parte de concepções, né, de ensino, de aprendizagem, que possam ser incorporadas às novas tecnologias que se apresentam no mercado. Aqui estão as nossas referências. Aqui está o meu contato, se alguém quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Eu trabalho com todo o time pedagógico da GoMine, eu sou diretora pedagógica, sou também sócia fundadora, né? E sou o CPO da GoMine, que é a parte em que nós desenvolvemos novos produtos conforme as nossas necessidades de sala de aula, né? Então, a gente traz essa realidade. Se alguém quiser conversar, estou disposta a conversar um pouquinho, né? Fiquem à vontade. Agradeço a atenção, um grande abraço a todos.